E eu aqui na cozinha do apartamento onde nós ficamos durante a semana. Bom, gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a lei da atração. Eu não sei se vocês acreditam na lei da atração. Eu não conhecia a lei da atração acho que até os meus 30 anos, meus 30 a 35 anos. Eu não sabia o que era a lei da atração. Mas eu sempre usei a lei da atração sem saber o que era, sem conhecê-la. Eu, desde muito nova, eu ficava no sofá verde, e que era o único sofá que a minha família tinha, um sofá bem pequenininho, um sofá verde. E deste sofá verde, que eu ficava ali sentada, eu ficava sonhando, eu me transportava para um outro mundo, para um outro universo, algo que eu não sabia explicar. Então, eu me via em tal situação, eu me via em tal local. E algo mais incrível era que eu me via tendo muitos cristais. Eu me via visitando museus. Eu me via visitando praias diferentes. Eu me via caminhando na areia, sabe? Jogando assim areia para cima. Eu me via de uma forma diferente daquele mundo, daquela situação da qual eu vivia. Eu não sei explicar o que era que acontecia comigo. Então, eu acho que eu sempre usei a lei da atração, sem saber como ela funcionava. Então, se eu estava trabalhando em um restaurante, eu ia servir aquele cliente e eu ia servi-lo com muita gratidão. E por incrível que pareça, eu ia servi-lo e me imaginando um dia estar em um restaurante tão mais elegante e tão mais chique do que aquele que eu estava ali. E eu me imaginava assim, ó, se eu tiver algum dia em um restaurante, depois eu mudava, um dia eu estarei em um restaurante tão elegante quanto esse. E um dia eu tratarei a garçonete ou o garçom do mesmo jeito como eu gostaria de ser tratada neste momento. Porque eu não era bem tratada pelos clientes, muito pelo contrário. Que não vamos falar sobre isso, né? Tem pessoas boas e não tão boas. Teve pessoas que eu fui muito bem tratada, alguns clientes muito bem tratados. Mas naqueles anos 80, vocês podem imaginar como eram as coisas. Então eu me via em certos locais e eu via algumas mulheres super lindas, elegantes, e eu ficava assim, poxa, que mulher elegante, que mulher linda. Às vezes elas passavam assim, ou porque no restaurante não podíamos usar perfume, não pode usar perfume, que é o correto. Então, para não usar perfume, para não misturar com a comida, não misturar com o ambiente, que é desagradável. Hoje eu consigo entender, naquela época eu não entendia. Também não tinha nem dinheiro para comprar perfume, né? Eu tinha um cheiro, que eu não tinha dinheiro para comprar perfume. Vai ser para o outro vídeo que eu vou falar sobre isso. Então, quando eu ia servir algumas pessoas, algumas mulheres, que eu senti aquele cheiro, eu ficava me imaginando um dia ter um perfume para usar. Eu me transportava de um jeito. Eu ficava o tempo todo assim, ó, poxa, que mulher do cheiro bom. Ai, essa mulher tem um cheiro muito bom. Ai, essa mulher tem um gosto, ai, que gosto bom. Ai, que mulher linda. Eu ficava assim, gente, eu não estou mentindo, eu não estou querendo agradar, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Por isso que eu comecei a fazer vídeos. Então, eu já usava a lei da atração. Então, eu quero falar para você que está começando a fazer a sua vida, que você está aí triste, pensativa,
E está falando sobre a lei da atração. A lei da atração, ela vai funcionar para você quando você realmente começar a agradecer a tudo na sua vida. Quando você agradecer este momento delicado que você está passando e você lá com o seu íntimo lá dentro, você falar, isto vai passar. Isto é passageiro, tudo passa. E você se vê em uma outra situação. Não é você simplesmente, é você se ver. É como um filme. Você fecha os olhos, ou muitas vezes você nem fecha os olhos, você simplesmente sente que você está vivendo aquele momento, aquela situação. E isso aconteceu comigo durante muitos anos. Só que, como eu vim de uma família de muita escassez, de muita ignorância, e eu também muito ignorante, eu usava a lei da atração. A lei da atração funcionava, mas depois eu não aceitava aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu sonhei viajar, depois que eu conquistei para viajar, eu não quis mais viajar, porque as pessoas ao meu redor não viajavam. Eu passei a ser empresária, as pessoas que vivem ao meu redor, não é aqui, das pessoas que eu amo, não tinham essa mesma possibilidade, então eu me boicotava porque aquelas pessoas não estavam vivendo aquele mesmo que eu estava vivendo. E tem pouco tempo que eu aprendi que cada um tem a sua história, que mesmo eu usando a lei da atração, mesmo eu trabalhando muito o meu emocional para eu conquistar certas coisas e eu conseguir certas coisas, eu boicotava aquelas coisas que eu conquistava. Então era como um grão de feijão, que eu estava ali, estava brotando, de repente eu mudava tudo e o feijão parava de brotar. Então a terra secava. Então eu voltava tudo de novo. Então começava aquele grãozinho, começava a brotar. Aí eu vinha de novo com o pensamento de escassez, aquela mesma coisa, aí de novo. Então hoje eu estou usando a gratidão com muita sabedoria. Estou procurando usar com sabedoria a gratidão e principalmente a lei da atração. E para provar, mostrar para vocês, né, falar com vocês, durante muitos anos eu sonhei ter cristais. Eu sempre fui apaixonada por cristais. Então, aqui na Alemanha, eu tenho muitos cristais. Então, esse vídeo é para mostrar para você. Continue, não pare. Se você começou a estudar a lei da atração, continue estudando, continue fazendo. E olha, tudo aquilo que você coloca muito, muito, muito lá dentro de você, no final pode acontecer. Eu era muito magra mesmo. E eu quis muito ter um pouquinho mais de seio, um pouquinho mais de tanto a desejar. Eu consegui isso depois dos 30, depois dos 35. E agora com 56, eu estou me achando muito linda, algo que eu nunca me achei. Quando eu tinha 20, 25, até os 30, eu não me achava. Então continue usando a lei da atração, continue acreditando em você, continue sendo grata. E um segredinho, antes de dormir, se transporte naquele local que você quer estar. Se você é casada, tem filhos, tem marido, se coloque como prioridade, se coloque naquele local que você quer estar com seu marido e com seus filhos. Tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus
Este foi o vídeo de hoje sobre a lei da atração, sobre aquilo que eu acredito e sobre a lei da atração que deu muito certo e eu espero que continue dando certo na minha vida. Beijo, tchau!